O vídeo de hoje eu vou falar para você como que o ferro atua durante a gestação, qual a importância de você manter o nível dele adequado, os riscos que pode acontecer e onde você encontra o ferro na sua alimentação. Eu sou a Cris e o vídeo de hoje é sobre ferro na gestação. Confere comigo. Vou começar falando sobre a importância do ferro no nosso organismo em geral. Para você ter uma noção, o ferro atua no transporte de oxigênio no nosso organismo. Então só por aí você já vê a importância dele, né? Quando a mulher tem um nível baixo de ferro no seu organismo e você está lá gestante, fazendo seu pré-natal, fazendo seu acompanhamento, você faz o seu exame de sangue e a sua ferritina, que é onde a gente encontra a dosagem do ferro, tá baixa. E aí, quais são os riscos disso? O que você deve fazer? Primeiramente, que essa mulher com uma deficiência de ferro, que é o que a gente pode chamar de anemia, né? Mas vamos falar de deficiência de ferro. Um dos principais sintomas é ela se sentir extremamente cansada, ela sente uma dificuldade para respirar. E aí você faz o seu exame de sangue e vê que essa dosagem tá baixa. Quais são os riscos na gestação dessa mulher? A gente começa com a questão do RCIL, que a gente chama, que é a restrição de crescimento intrauterino. A gente também tem o alto risco de um trabalho de parto prematuro. A gente tem a questão também da morte intrauterina, porque lembrando que eu acabei de falar, o ferro transporta o oxigênio, tá? Através das hemácias, o ferro é necessário, né, nisso daí para poder fazer esse transporte de oxigênio. Então você tem um risco de morte intrauterina. Pode acontecer de você estar lá fazendo seu ultrassom e de repente você não vê mais os seus batimentos cardíacos, o seu feto morreu ali dentro da sua barriga. Olha só que tristeza, nenhuma mãe quer passar por isso, Deus me livre. E aí vamos supor que você conseguiu passar essa gestação com esse ferro baixo, você não fez os exames corretamente, ou o seu médico não se atentou, enfim, você não pôde fazer, você deixou passar batido, você não fez um acompanhamento adequado. O que isso vai acarretar nessa criança que nasceu? A criança nasceu, o bebê nasceu. Ele vai ter um déficit de aprendizagem grande, ele vai ter um retardo nessa questão do desenvolvimento infantil dele. E outra coisa muito importante também é que durante a vida dele ele pode ter uma baixa resistência às infecções. Então vai ser uma criança que vai ficar muito doente, que vai precisar de muitos antibióticos, enfim, toda hora vai ficar doentinha essa criança, né? Bom, segundo o Ministério da Saúde, a dosagem recomendada durante toda a gestação e 3 meses após o parto é de 30 miligramas por dia. Então é interessante que você já faça essa suplementação de ferro. Isso o Ministério da Saúde fala sobre a gestação e o 3 meses após parto. Eu já acho interessante a mulher que já está tentando já fazer essa suplementação de ferro, ela já se precaver, já se antever a isso e já fazer essa suplementação de ferro via oral. Outra coisa muito importante também, que o seu profissional, o profissional que te acompanha, seja o seu obstetra ou o seu nutricionista, deve ficar atento também, é a questão da hemoglobina glicada. Porque o que acontece? Se o nível dessa taxa estiver muito baixo, o Ministério da Saúde recomenda que você aumente essa dosagem para 60 miligramas por dia. Tá, mas e aí? Onde que eu encontro ferro através da alimentação? Como que eu posso fazer isso de uma maneira natural? Você vai encontrar muito ferro em alimentos de folhagens verde escura, como por exemplo uma couve, uma taioba, um agrião. Também nas leguminosas, no feijão, na lentilha, no grão de bico, nas nozes, nas castanhas. É importante também você se atentar a você não consumir, por exemplo, leite derivados, alguns alimentos que eles atrapalham a absorção desse ferro. Então, assim, por um lado você está ingerindo ferro e por outro lado você está atrapalhando essa absorção, que é o que a gente chama dos fatores antinutricionais. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Por exemplo, leite derivados, cafeína, isso tudo pode atrapalhar nessa absorção do ferro que você está lutando aí para poder suplementar. Então a minha indicação é que a tentante, antes de engravidar, quando ela estiver nessa fase preparatória, já se preparando o seu organismo para poder ter o seu bebê, ela já fazer essa suplementação de ferro, que é de extrema importância. Eu espero que vocês tenham entendido a importância disso. Outra coisa também, muitas vezes, durante o seu período gestacional, por exemplo, que é o meu caso, a minha ferritina estava ótima. Quando eu repeti o exame, ela foi lá embaixo. Então você pode fazer essa suplementação também direto na veia. Você pode ir numa clínica, você pode fazer direto na clínica do seu
seu obstetra, você pode fazer em locais apropriados e fazer essa suplementação de maneira venosa com o ferro diretamente na veia para você alcançar o seu nível correto ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui para mim, de se inscrever no meu canal, de mandar para as gravidinhas aí que você sabe, tá bom? Manda para as amigas. Espero que vocês tenham gostado muito, entendido a importância do ferro na gestação e eu te vejo no próximo vídeo.